Aleluia! Que bênção, hein? Nesse nosso encontro, começando com uma nova realidade agora, né? Em cima dessa alteração do protocolo, de podermos estar como famílias mais próximos, e aí com isso nós podemos mais irmãos comparecer juntos, né? No nosso espaço. E como família, nós podemos compartilhar o que João fala na primeira epístola dele, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Nesse precioso dia que o Senhor nos dá, né? Complicado ler com máscara mesmo, né, irmãos? Quem tem de óculos é muito embacia o óculos. Mas aí diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É interessante que João fala de uma maneira muito doce, mas muito profunda, né? Ele coloca aqui 3 sentidos bem práticos: ouvir, ver e tocar, apalpar, né? Com relação ao verbo da vida, Jesus. E ele continua: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E ele continua nessa meditação profunda, assim, nessa carta às igrejas, não uma igreja específica, mas às igrejas que somos aí, nós fizemos parte, dizendo que essa vida, Jesus, ela se manifestou. E nós temos visto, e por isso dá testemunho. Nós só podemos dar testemunho de quem nós realmente conhecemos. Nós vemos, escutamos e apalpamos. Amém, irmãos? É assim, então por isso nós estamos aqui, né? E aí ele diz mais: o que temos visto de novo, ouvimos e ouvido, também nós anunciamos a vocês, a vós outros, para que todos nós, igualmente, qual o objetivo que é? Mantenhais comunhão conosco, com eles, com os apóstolos que tiveram essa experiência. Mas que comunhão é essa? Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. E o objetivo do nosso encontro aqui é para que a nossa alegria continue sendo completa. Se nós pegarmos de trás para frente, não é aqui uma pregação, apenas o início do encontro, como é que a nossa alegria é completa? Quando temos comunhão com o Pai e com seu Filho. Mas adianta eu ter comunhão com o Pai e com o Filho que habita em mim, se eu não tiver conosco como família? Não tem como, né? Se eu disser, e João fala isso, né, de maneira muito clara: como é que eu não quero ter comunhão com meu irmão, se digo que tem comunhão com o Pai? Automaticamente o Espírito Santo vai me empurrar a ter comunhão com meus irmãos, porque a presença dele se manifesta quando estão 2 ou 3, e graças ao Senhor aqui nós estamos muito mais do que 2 ou 3. Amém? Vocês creem que ele está aqui? Então, no louvor, na palavra, na comunhão, né, todas essas restrições com máscara e tudo, com distanciamento ainda, nós queremos ver, nós queremos ouvir e queremos apalpar Jesus. Amém, queridos? E aí isso é algo natural, mas também é espiritual. Nós cremos, porque a vida eterna é esta, que tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. Amém, irmãos? Com o Pai, com o seu Filho, através do seu Espírito. Oramos? Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Que toda a graça seja derramada sobre o nosso encontro, sobre tudo que nós fizermos, porque tudo que nós estamos fazendo, nós queremos glorificar o Teu nome. Muito obrigado por essa graça que é derramada sobre nós, por toda essa presença doce da Tua vida em nós. Por isso, entre nós aqui, nós queremos Te dar toda a liberdade para Tu Te manifestar. Amém, Senhor, nós cremos nisso. Nós queremos que a nossa alegria seja completa, porque queremos continuar tendo comunhão contigo e uns com os outros. Não há restrição, não há nada que vai nos separar do teu amor e da comunhão contigo e com os nossos irmãos. Respeitando todas as normas, protocolos, mas realmente tendo no nosso coração esse desejo que tu tem e colocou em nós, de termos comunhão contigo, com o teu Filho, através do teu Espírito Santo e conosco, como família, como uma família que tu tem levantado aqui. Por isso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui, nesse dia tão precioso que tu nos dá para te adorar e para escutar de ti através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia.
Amém, irmãos? Ficamos em pé. Consegue dar um amém bem rochochudo, de máscara e tudo? Aleluia. O amém ele fica meio ofuscado, mas ele sai, tá? Com máscara e tudo ele sai. Glória, assim, bem. Obrigado, Jesus. Aleluia. Mas o Deus de toda graça nos chamou para sua glória eterna, aperfeiçoe-nos e nos firme, fortaleça e estabeleça. Mas o Deus de toda graça nos chamou para sua glória eterna, aperfeiçoe-nos e nos firme, fortaleça, estabeleça. Ele seja a glória, a Ele seja o reino pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja a glória, a Ele seja o reino pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Nossas vozes. A Ele seja a glória. Sim, Jesus. Recebe honra. Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Jesus, 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 Jesus,
Jesus, mais uma vez, Jesus, 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 Jesus. Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que era e o que há de vir, e em ti todas as coisas vieram a existir. Declaramos mais uma vez: Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que era e o que há de vir, e em ti todas as coisas vieram a existir, pois tu nos ama e com teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos ama, aleluia, e com teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 maravilhoso, maravilhoso tu és, Jesus, maravilhoso tu és, Jesus, maravilhoso tu és, Jesus, maravilhoso tu és, Jesus. Está livre, se quiser levantar a tua voz em gratidão ao Senhor, fiquem à vontade, declarando o quanto tu é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Tu que se fez carne e habitou entre nós, abrindo mão de toda a tua glória por nossa causa, por amor, se deu, quebrando a maldição que havia sobre nós, para que nós hoje tivéssemos acesso ao Pai. Como não dizer que tu és maravilhoso, Jesus? Aleluia. Maravilhoso tu és, Jesus. Maravilhoso tu és, Jesus. Maravilhoso tu és, Jesus. Maravilhoso tu és, Jesus.
faz-me feliz. Eu não o louvo por nada faltar-me. Eu sim o louvo porque digno é Jesus. Declaramos mais uma vez. Eu não o louvo porque faz-me feliz. Eu não o louvo por nada faltar-me. Eu sim o louvo porque digno é Jesus. Os meus sentimentos não o impedirão de ouvir minha voz. Com toda minha força declaramos glórias ao Senhor, digno de louvor ao Rei Jesus, que exaltado está seu trono, santo, digno de louvor ao Rei Jesus, que exaltado está seu trono, o santo. Glórias a Jesus, glórias ao Cordeiro, glórias a Jesus, glórias ao que reina, glórias a Jesus, glórias ao Cordeiro, glórias a Jesus, aleluia, glórias ao que reina, digno de louvor ao Rei Jesus, que exaltado está seu trono, santo, digno de louvor ao Rei Jesus, que exaltado está seu trono, santo, reina Jesus, reina, reina Jesus. Sim, Jesus, reina, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados na mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Aleluia, Senhor. Recebe nossa adoração aqui nesse dia. Agradecemos tudo a Ti, declarando que Tu reinas sobre nós, sobre nossa vida, nossa casa e tudo que estamos fazendo. Visita, Senhor, cada casa aqui, cada família que hoje pode estar aqui nos assistindo, escutando, Te adorando, para que possa, assim como Tu tem nos tocado, Senhor, possa tocar em Ti, ouvir a Tua voz e Te ver de forma real e verdadeira. Recebe todo o louvor, recebe toda a honra, toda a adoração, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém e amém. Amém, queridos. Podemos sentar? Amém, queridos? Graça abundante de Cristo Jesus sobre todos nós, os que estão presentes aqui, e também aqueles que estão nos ouvindo aí pela internet, né, por essa plataforma aí, não somente no dia de hoje, mas durante os dias vindouros também, né? E sabe lá por quanto tempo, né, tudo que está acontecendo aqui estará sendo sempre presente, ministrado, às vezes, e alcançando vidas que às vezes a gente nem imagina.
E o que Deus tem para nós é algo sempre rico, abundante e eterno. E o que eu quero compartilhar aqui hoje é sobre o rio de Deus. E até escrevi outra palavra, aí eu creio que o Senhor me direcionou para essa ministração, sobre o rio que vem dele, né? E esse rio fala de fonte, fala de vida, fala de condução, daquilo que estamos sendo conduzidos, e fala sobre um destino, sobre um alvo daquilo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para mim e para você não faz parte de um acidente, não foi algo acidental, não foi algo assim por acaso, né? Mas tudo que Deus tem para mim, para ti, para todos que estão nos ouvindo, faz parte de um plano de amor. Tá? Quando não alcançamos o amor de Deus, aquilo que está nas suas promessas, é porque nós saímos dos seus planos. Né? Mas quero compartilhar sobre algo tremendo, sobre essa questão do rio de Deus, que é algo tão profundo. Né? E eu acho lindo, né? Eu reconheço que eu sou uma pessoa que não tem nada a ver assim com campo, né? Eu nasci em cidade, né? Então me acostumei na cidade. Mas sempre acho lindo as coisas que Deus faz. Eu admiro tudo que Deus fez, né? Eu fico sempre pensando lá no Jardim do Éden como perfeito foi tudo que Deus fez. E às vezes acho lindo quando mostra na televisão, às vezes aquele rio bem clarinho, aquela água bem bonita, né? Assim transparente, aqueles peixes assim lindos, assim, nossa, aquele dá até vontade da gente entrar dentro da TV, né, de tão bonito. Imagine como é que era no Jardim do Éden. Mas se há beleza em tudo aquilo que o Senhor faz, ainda mais no próprio Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Começando em Romanos 3, 23, Romanos no capítulo 3, versículo 23, mostra uma situação pela qual todos nós nascemos. Tá? E Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, todos nascemos separados da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus, desse rio profundo que Ele tem para nós. E queria que você pensasse, né? Isso foi algo assim que me veio na mente. Imagine se nós tivéssemos uma grande escassez de água, ou se deixasse de existir água. Tenho certeza que isso seria algo realmente terrível. O terrível não seria você ficar sem internet, né? O terrível seria você ficar sem água. Isso assim seria terrível. E eu lembro de filmes que às vezes eu assistia na minha infância, às vezes mostrando aquelas pessoas andando naquele deserto quente, terrível, né? E elas assim ansiosas por água, buscando por água. E eu já compartilhei isso, que quando eu estava hospitalizado e depois que eu acordei e estando ali ainda alguns dias na UTI, uma das coisas que eu mais sentia, na verdade era a coisa que mais eu sentia falta, era de água, né? E como isso é importante para nós, né? Como é que seria nós sem esta água, sem essa fonte do qual nós necessitamos? A gente pode dizer que isso não é algo que faz parte de uma escolha, é uma necessidade. Tá? Às vezes, para um outro tipo de bebida que as pessoas possam gostar, pode ser até uma preferência. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto de tal sabor, eu não gosto desse sabor. Mas a água é essencial. E isso mostra que Deus é essencial para as nossas vidas. Todo ser humano já nasce faltando uma peça nele. Todo ser humano já nasce com um vazio. Todo ser humano já nasce faltando a presença de Deus na sua vida, porque nós fomos criados para viver na presença de Deus. Nós fomos criados para viver em família, nós fomos criados para viver numa unidade, estar no meio das pessoas e principalmente da presença de Deus. E a Bíblia mostra aqui em Romanos, como nós lemos, que todos nasceram separados dessa presença. E algo profundo lá, em João capítulo 4, versículos 13 e 14, ali tem todo o relato da conversa de Jesus com uma samaritana,
Como volta e meia nós falamos sobre essa palavra, mas eu quero voltar sobre algo que Jesus colocou aqui para ela, né? João 4, versículos 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. E aí no versículo 14, Jesus responde: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, uma coisa que nós podemos entender aqui, quando Jesus faz essa colocação, e eu creio que o ensino que Jesus está trazendo aqui para nós, não é apenas de uma água natural, que inclusive o Senhor fez, mas coisas que, como nós nascemos separados, nós, da presença de Deus, todos nós nascemos para sermos adoradores de uma única pessoa, Jesus. Só que esse vazio que o ser humano nasce, e é evidente que para um bebê isso não seria perceptível, mas à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai percebendo que existe um vazio na vida dela. Existe algo que está faltando na vida dela. Só que ela vai tentando preencher essa necessidade, esse vazio da sua vida com outras coisas, com propostas que o mundo vai te oferecendo. Como Jesus disse, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, ou seja, nunca ela vai ser saciada, nunca aquela água vai suprir aquilo que realmente a pessoa precisa. E quando a pessoa tenta suprir essa ausência do seu interior, essa falta de paz, essa falta de uma alegria verdadeira, com outras coisas, às vezes com conquistas humanas, com títulos, com bons empregos, com formaturas, com grandes salários, né? Às vezes alguns conquistam e outros não, mas ela vai ter, enquanto ela não toma uma decisão por Jesus, aquele vazio vai permanecer na vida dela, vai acompanhando por toda a vida dela. Eu lembro de um colega uma vez que ele chegou para mim e falou assim: Marquinhos, existe um vazio em nós que nem as nossas esposas podem preencher. E eu disse, esse vazio é o vazio que só Jesus pode preencher. Então, essa é uma realidade, queridos, que nós temos que entender daquilo que Jesus coloca: quem beber dessa água. Se você tenta preencher esse vazio do seu coração, aquilo que falta em ti, que você nasceu, que eu nasci também, se não for preenchido com a água viva, que é Jesus, você sempre vai voltar a ter sede, você sempre vai ter uma necessidade que nunca vai poder ser preenchida a não ser por Jesus. Algo tremendo dessa água, que ela traz vida, e isso é uma das coisas assim, ninguém pensa na água como mal, não é verdade? Porque realmente não é. Quando vê mostrando esses rios, essa água assim linda, maravilhosa, aquela água bem cristalina, bem bonita, né? Uma das coisas que a gente pensa nela é em vida. No Salmo 46, versículos 4 e 5, mostra um pouco dessa água maravilhosa. E Salmo 46, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, nesse livro de Salmo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ou seja, então há um rio pelo qual as pessoas que vivem nesse rio, as pessoas que vivem na cidade de Deus, que vivem na presença de Deus, que vivem na comunhão com Deus, vivem nessa alegria verdadeira, nessa paz verdadeira. Por isso que Davi, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não estava usando esse texto sobre coisas materiais, mas ele estava usando sobre a minha vida está preenchida por aquele que só pode preencher ela, Jesus, pelo Senhor. E essa consciência que nós devemos ter, aquilo que nós realmente precisamos, está na nossa decisão por Jesus, que traz esse rio que Jesus estava trazendo para aquela mulher. Ela vivia todo um contexto religioso, mas havia uma ausência no seu coração, na sua vida,
que nunca a religião, nunca aquilo que ela recebeu dos seus pais, dos seus familiares, ou do próprio convívio em que ela vivia, pôde ser preenchido. E aí Jesus traz algo especial que ela nunca tinha provado. E quantos assim vão passando suas vidas e anos das suas vidas, alguns ainda descobrem Jesus ainda cedo na infância, outros quando jovem, outros quando adultos, e glória a Deus quando a pessoa ainda encontra Jesus na sua vida. Porque a pior coisa é alguém morrer sem esse rio da vida que é Cristo Jesus. Então há um rio, ou seja, existe um único rio que alegra Deus, que é a pessoa de Cristo Jesus. A única maneira de eu poder alegrar Deus, de eu poder satisfazer Deus, é através da vida de Jesus correndo dentro de mim, que pelas minhas conquistas, por aquilo que eu sei, pelos meus conhecimentos, nunca vão poder alegrar o Senhor. E eu necessito, nós precisamos, e cada um daqueles que se estão ouvindo, precisam cada vez mais da abundância desse rio, dessa vida saudável. Esse rio que traz realmente uma saúde que vem de Deus, que te conduz para uma eternidade com Deus. A gente nunca vê falar de alguém que ficou doente porque bebeu uma água pura, uma água saudável, uma água realmente maravilhosa. Quando a gente vê falar é porque essa água foi contaminada, mas naquilo que vem de Deus não existe nada contaminado. Em João, no capítulo 7, versículos do 37 ao 38, João, capítulo 7, versículos do 37 e 38, aqui já é uma outra situação, onde Jesus volta a falar dessa água da vida, essa mesma água que ele estava falando lá para aquela mulher samaritana, em João, no capítulo 4, ele volta a repetir aqui agora no capítulo 7. E o versículo 37 diz aqui, no último dia, o grande dia da festa, havia uma festa naquele lugar, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tu imagina tendo uma festa aqui, imagina como se nós estivéssemos aqui numa grande festa, aqui todo mundo se alegrando, e aí, sei lá, de repente Jesus estava ali sentado em algum lugar, e ele se levanta e ele diz, quem é que tem sede aqui? Talvez as pessoas, como é que você ia olhar para aquela situação? Mas a sede de que Jesus estava falando é assim, olha, alguém tem sede? Né? Aí falou assim, como assim tem sede? Da água viva. Quantos de nós temos sede dessa água que nós precisamos? E o versículo 38, aí Jesus continua dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. Isso é algo abundante, é algo tremendo daquilo que o Senhor tem para mim e para você. E essa pergunta, ele continua ainda nos dias de hoje perguntando quem é que tem sede, quem de nós sentimos necessidade de Deus, a necessidade aqui que Jesus fala, quando ele pergunta se alguém tem sede, não é simplesmente no sentido de alguém que simplesmente, eu reconheço que eu preciso do Senhor e você fica ali no seu lugar, mas é alguém que sente essa necessidade. Imagine você, se você estivesse andando dias perdidos no deserto, aquele sol quente, né, e você estivesse louco por água, e alguém, de repente, se encontrasse com alguém, olha, você vai ali naquele lugar que lá você vai encontrar água. Sério? Eu vou para lá. E aí você vai sair em direção, você não vai ficar para, realmente, imagine, você está com aquela sede terrível, né, aquela vontade de tomar aquela água, e aí você não vai ficar parado, esperando, né, puxa vida, pois é, ali tem água, eu não sei se eu vou, pois é, eu estou com tanta sede, mas eu não sei se eu vou, estou necessitando, né, não, mas é algo que você sente, eu preciso, porque a minha decisão por Jesus, ela me mostrou da necessidade de que eu precisava de Jesus. Antes eu buscava o Senhor de maneira errada, que eu queria o Senhor para resolver os meus problemas. Eu queria Jesus para resolver as minhas questões, eu queria Jesus apenas para dar respostas às minhas perguntas, e eu buscava o Senhor antes de maneira errada. Mas o que me decidiu a ter uma experiência real com o Senhor foi quando eu entendi, eu preciso de Ti.
É isso que eu preciso. Eu preciso dessa água. Eu não posso ficar sem ela. Todos os dias eu preciso de água. E às vezes eu acordo de madrugada, eu me acostumei desde criança a beber água, e às vezes eu acordo de madrugada com sede, vou lá, bebo um pouquinho de água, mas eu sinto necessidade de água todos os dias, e Jesus pergunta: alguém tem sede de mim? Essa é a pergunta de Jesus. Você tem sede de mim? Se você tem sede de mim, você vai me buscar. Você vai preencher sua vida de mim. Não tem como eu ter sede de água e tentar preencher com outros artigos. Eu não posso preencher essa água maravilhosa com outros produtos. Às vezes o erro de muitas pessoas é substituir a água por coisas que... a água ela é insubstituível. Eu não posso usar produtos químicos para substituir algo natural que Deus fez, que realmente nos conduz para uma saúde verdadeira. E assim é o ser humano, que no contexto da sua vida, ele vai substituindo a água principal por coisas geradas pelo mundo e que nunca vão te conduzir para a eternidade com Deus, e muito pelo contrário, vão te afastar de Deus, vão te afastar de Deus, vão te afastar de Deus, até chegar um momento que você não tem mais necessidade de Jesus, você não tem mais sede de Jesus, você não tem mais fome dele. E é interessante que ainda no versículo 39 de João 7, diz assim: isto ele, ou seja, Jesus disse com respeito, quando é aquilo que ele estava falando sobre essa água, ele diz assim, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Observe que aqui que Jesus, ele estava falando dessa água que vem dele e ela é gerada pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que decidimos a nossa vida por Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós e ele vai fazer fluir essa água de Cristo Jesus em nossas vidas. Eu preciso do Espírito Santo de Deus, e por isso que eu preciso preencher, preciso ser batizado, preciso ser cada vez mais cheio, como diz a palavra lá em Efésios, cheio do Espírito Santo. E essa água que nos traz vida de Deus, nos traz essa poderosa e maravilhosa presença de Deus sobre nós, ela fala sobre algo que ela vai conduzindo. Você nunca vê assim um rio parado, aquela água, ela vai trilhando, ela vai para algum caminho, ela vai para algum percurso, ela nos leva para uma condução. Ezequiel, capítulo 47, versículos do 7 a 10. Ezequiel 47, do 7 a 10, nos faz entender algo um pouquinho mais detalhado sobre essa água que vai nos conduzindo daquilo que o Espírito Santo vai gerando da água que é Jesus sobre as nossas vidas. E começando ali no versículo 7 de Ezequiel 47, diz assim, tendo aqui uma experiência que o profeta Ezequiel teve com o Senhor, diz assim, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um rio, de árvores de um e do outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passa este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engide e Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Serão como peixe do mar, grande em multidão excessiva. Então observe que há uma condução desse rio, há um movimento dessa água viva que vem do Senhor, que faz gerar, e quando fala aqui, é interessante que fala aqui da abundância de árvores,
né? E a árvore, ela está relacionada com algo que frutifica, que traz fruto. E a água, para frutificar, ela precisa de água. Sem esse rio da vida, sem essa água da vida, eu nunca vou poder produzir frutos para Deus, frutos de vida para Deus. Mas aqui o Senhor nos mostra nessa experiência, associado com o que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Você vai ser como uma árvore frutífera nas mãos do Senhor. Árvore dessa, da qual frutos de quê? Frutos da vida, do Espírito Santo do Senhor sobre sua vida. Como diz lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa água faz de você essa árvore do Senhor, que vai cada vez mais multiplicando no fruto do Espírito, e não somente na presença do Espírito Santo, mas em vidas que o Senhor vai te conduzindo para você frutificar na vida delas. No versículo 8, é interessante, ele vai mostrando também que essas águas, este rio, ele entra no mar morto, tornando-o em águas saudáveis. Nós, sem Jesus, nós somos como um mar morto, nós somos como um mar sem vida, nós somos como uma água cheia de impurezas. Às vezes nós vemos falar de rios aí que estão totalmente contaminados, totalmente sujos, imundos. Mas imagine como que se viesse um rio poderoso e que viesse sobre essas águas contaminadas, sujas, e limpasse toda aquela água e tornasse em águas saudáveis. Ninguém vai querer beber água de uma fonte suja, ninguém vai querer beber água de um rio sujo. Mas imagine que, de repente, essa água se tornasse totalmente limpa. Isso mostra aquilo que o Espírito Santo vai gerando desse rio de Deus na minha vida e na sua vida. E ele vai nos tornando fontes saudáveis de Deus. E eu lembro que na experiência com o Senhor, ele vai tirando as impurezas, tudo aquilo, toda a sujeira do mundo, tudo aquilo que o mundo vai gerando no meu coração, vai contaminando o meu coração, vai tornando um coração sujo, um coração esse que não pode se aproximar da presença de Deus, um coração esse que vive distante de Deus, e aí ele vai limpando este coração e tornando um coração saudável. Somente esse rio de Deus pode gerar e produzir isso na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Isto é a vida de santificação. A santificação é esse rio de Deus que vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos santificando, vai nos tornando em vidas saudáveis para Deus. Sem Jesus eu não tenho como estar na presença do Senhor, mas através de Jesus ele me torna saudável, limpo, puro, cristalizado, para que eu possa estar na presença do Senhor maravilhoso. Estava me lembrando de de uma experiência, não me lembro qual país, mas teve uma menina, houve um acidente com um avião, que esse avião caiu, e uma menina foi a única sobrevivente deste acidente. Todos faleceram desse voo. E ele caiu numa floresta, que era uma floresta muito fechada, no meio de uma floresta. E ela mesmo, com todas as suas feridas ali, ela lembrou de algo que o pai dela ensinou para ela uma vez. Uma vez o pai dela chegou para ela e falou assim, olha, se você estiver perdido numa floresta, você vai em direção aonde tem rio e tu vai seguindo o curso deste rio. E foi o que ela fez. Mesmo ela ferida ainda, foi realmente um milagre de Deus,
ela ter sobrevivido, mas ela, com todos os ferimentos, ela se levantou e ela foi seguindo aquela palavra do pai dela. E ela foi indo, quando ela ouviu o barulho do rio, ela chegou até aquele rio e, de acordo com a direção daquele rio, ela foi seguindo, né? Ela foi andando até que ela parou num acampamento, onde teve pessoas ali que salvaram, que acabaram levando ela para um hospital, e ela pôde ser tratada e está viva até os dias de hoje. Isso mostra, queridos, o que essa água vai fazendo. Aquela menina, ela, acho que tinha uns 16 anos na época, mas se ela tivesse ficado ali, ela teria morrido. A grande realidade é que nós, sem o rio de Deus que vai nos correndo, e isso vai mostrando, ela foi... ela tornou a vida dela dependente daquele rio. O que o diabo procura fazer na minha vida, o que o mundo procura fazer na minha vida e na sua vida, é de andarmos segundo o curso da nossa vida e não no curso do rio de Deus. Se ela não tivesse ouvido a voz do pai dela, se ela não tivesse seguido o curso daquele rio, ela teria morrido. E assim somos nós, se nós decidimos fazer o que queremos, né? Não, por que eu vou seguir esse rio? Eu vou fazer o que eu quero. A vontade do meu coração é esta. Eu acho que eu que estou certo. E aí nós morremos separados de Deus. Mas seguir esse rio, esse processo de santificação, né? Se aquele rio pegava a direita, ela ia para a direita. Se aquele rio pegava a esquerda, ela ia para a esquerda. Ela ia seguindo aquele rio. Seguir a vida dependente de Deus, eu confio no Senhor. Eu sei o que Ele tem para mim e eu vou seguindo o curso. Eu deixo ser levado por este rio que vem do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O versículo 9 aqui, lá de Ezequiel 47, como nós lemos, fala também sobre muitíssimo peixe. Fala sobre muitos peixes ali. E é interessante porque isso fala de um suprimento que somos abastecidos pelo Senhor de maneira tal, da qual não sentimos a ausência, a necessidade de que preencher a nossa vida com outros artigos que o mundo possa oferecer para nós. É interessante que a gente pode ver lá em João 1,15, Jesus ele alimentou uma multidão. Jesus ele alimentou perdão, outro texto aqui, né? Mas Jesus ele alimentou uma multidão com a multiplicação de pães e peixes. Isso vai mostrando do sustento do Senhor, somos sustentados por Ele, independente do que possa ocorrer, independente de uma escassez que possa ter, somos sustentados, abastecidos, alimentados pelo Senhor. Uma coisa que sempre me vem ao coração quando eu oro pelo alimento, que eu oro naquele alimento e vejo o sustento de Deus, eu vejo o suprimento do Senhor. E é interessante que Israel foi suprido, mesmo quando estava andando no deserto. João 6,32, Jesus ele diz assim, né, para eles, fala assim, olha, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Isso está lá em João 6,32. O pão, o alimento que você recebe, é o Senhor que está te dando. E por isso, a importância de sermos gratos a Ele. Senhor, obrigado por este alimento, porque é o Senhor que está suprindo, é o Senhor que está me alimentando. Mas existe um alimento espiritual que vem do Senhor sobre as nossas vidas, que nós necessitamos e precisamos. Quando você vai a essa fonte do Senhor, você é alimentado pela vontade, pelo coração de Deus. Uma das coisas que eu aprendi, que quando aprendemos algumas coisas, quando recebemos determinados ensinos, isso são bastante valiosos para nós, os ensinos verdadeiros que nos conduz para algo verdadeiro. Sabe quando você aprende algo e você se motiva, se alegra, puxa vida, aprendi isso aqui, nossa, que legal. Só que existe uma riqueza na presença de Deus
Deus tem uma infinidade, aquilo que está na sua palavra, existe uma infinidade que é gerada pelo Espírito Santo. Você hoje pode ler um texto e o Senhor falar algumas coisas, daqui a pouco você vai ler aquele mesmo texto, o Senhor vai trazendo mais coisas, daqui a pouco você lê esse texto de novo, o Senhor vai trazendo mais coisas ainda. É uma infinidade de riquezas, de ensinos, de suprimentos, de alimentos que o Senhor tem, que vai gerando a vida de Deus na sua vida e vai gerando sobre a vida de outras pessoas. E é interessante que lá em Lucas 5,10, Jesus fala para Simão, né, não temas, doravante será pescador de homens. Isso aqui a gente pode ver, é interessante quando fala sobre pescadores, ali em Ezequiel 47, tem tudo a ver justamente com a questão daquilo que Jesus fala assim, olha, você vai ser pescador de vidas. O Senhor quer te fazer pescador de vidas. Esse rio do Senhor, Ele não vai te deixar morto, Ele vai te deixar vivo, saudável, mas alguém que vai ser pescador de vidas para Deus. Não existe nada mais precioso do que isso. Não existe nada mais maravilhoso do que isso. Às vezes a gente vê falar de pescadores, né? E já via, assim, desses reality show, quando os pescadores, quando eles conseguem pescar uma grande quantidade de peixes, a alegria, a felicidade, eles fazem festa e pulam, o tanto de peixe que nós conseguimos. Só que existe algo maravilhoso, existe uma festa no céu maravilhosa, quando alguém se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, e pescar, que é no sentido de ganhar essa vida para Jesus, para uma eternidade com o Senhor. Pescar essa vida é você ganhar uma vida que você está sendo instrumento para livrá-la da morte eterna e trazê-la para a vida eterna com Deus. E o Senhor quer fazer você pescador. Alguém que vai pescar, ou seja, alguém que vai ganhar vidas. De repente uma palavra, às vezes você pode estar andando na rua, você pode, sei lá, em tantos lugares que você pode estar e de repente o Espírito Santo vai te conduzir uma palavra, algo que você vai dizer para alguém e essa pessoa vai entregar o seu coração para Jesus. Alguém que vai de repente até você e o Senhor vai te colocar algo que vai trazer a vida de Cristo Jesus sobre aquela vida. E esse rio fala também sobre o destino, sobre o alvo daquilo que o Senhor tem para nós. Isso que é gerado pelo Espírito Santo da vida de Cristo Jesus. E Apocalipse capítulo 22, versículos do 1 ao 5. Apocalipse 22, versículos do 1 ao 5. Essa revelação dada por Jesus a João na ilha de Patmos. E aí ele diz assim, então, né, ou seja, Jesus, né, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, Jesus. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha para onde esse rio vai te conduzindo. Ele te leva para o próprio Deus. Para o próprio Deus. E em Apocalipse, no capítulo 7, versículos do 15 a 17, aqui João vê uma experiência aqui, mostrando da multidão daqueles que serviram ao Senhor na presença de Deus. E em Apocalipse 7, do 15 ao 17, diz assim, Apocalipse 7, do 15 ao 17, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário.
E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro, Jesus, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda lágrima. Olha a preciosidade, queridos. Isso aqui, a grande realidade do que nós lemos aqui, é uma dimensão tão grande que nós não conseguimos imaginar realmente o tão maravilhoso que é estar na presença de Deus. Às vezes nós vemos mostrando em lugares lindos, maravilhosos aí, que a gente até pensa, puxa vida, nossa, se eu morasse naquele lugar, para mim seria o máximo. Só que tudo aquilo que se mostrar aqui na terra, sobre coisas lindas e maravilhosas, elas não chegam aos pés da presença de Deus, da cidade de Deus, da morada do Altíssimo, desse rio de vida que vai te conduzindo para Deus. Por isso que o Senhor quer fazer de você pescador, pescadora, de vidas que vão te conduzir para a cidade de Deus, para o lugar de Deus. E a conclusão que nós podemos chegar aqui, dessa necessidade grande e imediata, que nós precisamos ter dessa sede de Deus. A mesma atitude da mulher samaritana, em João 4,15, em João capítulo 4, versículo 15, essa mulher, ela pergunta para Jesus, ela chega para Jesus e diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, este clamor dessa samaritana deve estar no meu coração. Senhor, me dá dessa água. Se você nunca clamou ao Senhor por esse rio, por essa água na sua vida, você deve clamar agora, Senhor, dá-me dessa água, eu preciso. Essa exclamação, ela foi uma exclamação no sentido de alguém que viu a necessidade do que ela precisava, a real necessidade. Quantas vezes antes dela encontrar com Jesus, ela tentou preencher as necessidades, as soluções das suas vidas com recursos deste mundo, mas agora ela descobre aonde estava a solução, em Cristo Jesus, e ela diz, eu preciso dessa água, me dá, eu preciso dela. E em Apocalipse 22, 17, revela aqui o convite que o Senhor tem para nós. O convite que o Senhor tem para ti, para todo aquele que não tomou essa decisão, mas que isso deve estar constante em nossos corações. Apocalipse 22, 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. O Senhor dizendo, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem tem sede do Senhor? Jesus continua fazendo essa pergunta. Alguém tem sede aqui? Alguém sente a necessidade de Jesus em sua vida? E Jesus diz, venha, venha, venha. E receba de graça a água da vida, para que do seu interior flua rios de água viva. Possa fluir rios de água viva. Aquilo que Deus tem para ti é abundante e eterno. Abundante e eterno. E Ele continua clamando para você. Venha. Você tem sede do Senhor? Venha. E receba de graça a água da vida. Amém. Oremos. Amém, querido Jesus. Queremos reconhecer a nossa necessidade por Ti, Jesus. Queremos reconhecer que precisamos, que dependemos cada vez mais de Ti. E quero orar, Senhor Jesus, para que todos
possam ter esse reconhecimento da necessidade em seus corações de que precisam dessa água, como aquela mulher samaritana reconheceu a sua necessidade por Jesus, a sua necessidade por esse rio tremendo e maravilhoso. E o Senhor continua repetindo para nós ainda nessa noite, nesses dias: quem tem sede, venha, e eu vou lhes dar a água da vida. E quero pedir, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que possam realmente vir até a Ti, possam se achegar até a Ti, para receberem da água da vida, da água da vida. Seja a Tua bênção, Senhor. Todas as necessidades, de tudo aquilo que cada um precisa, está nesse rio maravilhoso. Tu és, Jesus, o rio de água da vida, que vem do trono de Deus. Te bendizemos e agradecemos, querido Jesus. Amém. Temos aqui Carlos de Vera Cruz, que está com câncer. Vamos orar então pela vida do Carlos, né? Vamos orar aqui então, esse pedido agora pelo Carlos, vamos orar por ele. Amém, igreja? Vamos estender as mãos. Amado Jesus, queremos orar pela vida do Carlos, por esse diagnóstico, Senhor Jesus, e sabemos que Tu és o Deus da vida, Tu és esse rio da vida, como nós oramos aqui, e esse rio que possa limpar, que possa, Senhor, trazer puros a sua vida, livrá-lo desse câncer. Coloca a vida onde precisa ter vida, Senhor, sobre cada célula, sobre cada organismo do seu corpo. Sabemos que a Tua mão poderosa, maravilhosa, possa agir sobre a vida do Carlos, que ele possa ser visitado pelo Teu poder, pela Tua graça, e oramos por sua cura, oramos pela vida do Senhor, pelo rio da vida, sobre a vida do Carlos, que ele possa ser visitado por Ti. Te bendizemos e louvamos, querido Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. A todos que estão aqui presentes aqui, possam fazer suas contribuições, tá? Tem os envelopes ali com o Marcelino. E aqueles que estão nos assistindo, tem o QR Code, tá? Que aí está na tela, que você pode fazer a sua oferta, tá? A sua contribuição aí diante do Senhor, né? Para a glória de Deus aí. Amém? Seja uma semana de bênção, de graça sobre cada um aqui, desse rio abundante de Deus sobre a vida de todos. Amém.